Eu quero compartilhar um texto da Palavra de Deus. Está em Daniel, livro de Daniel. E eu quero compartilhar uma experiência que Daniel teve. Daniel teve muitas experiências com Deus relatados no livro dele. E nós vemos muitas e muitas experiências com Deus, personagens bíblicos relatados na Bíblia, aonde que eles tiveram experiências com Deus em momentos difíceis ou em meio a tribulações, ao meio a problemas muito grandes, né? E Daniel foi um camarada que teve algumas experiências com Deus. Eu quero compartilhar uma experiência com Deus que ele teve, está em Daniel capítulo 2. Nós não vamos ler todo o capítulo, eu vou contar rapidamente a história e a gente vai se deter então em 3 versículos e queremos tirar algumas lições práticas para o nosso dia a dia a partir desse relato. Daniel capítulo 2, ele vai relatar um sonho que o rei Nabucodonosor teve. O rei Nabucodonosor conta a história que, no capítulo 2, que ele uma noite teve sonhos e no outro dia ele ficou com o coração perturbado. E aí então ele chamou os caldeus, que eles tinham na época a fama de adivinhar sonhos. E então o rei Nabucodonosor chama os caldeus para que possam adivinhar ou interpretar o sonho. E quando eles chegam na presença do rei, eles disseram para o rei: olha, rei, é só nos contar o sonho que nós vamos interpretar. E aí o rei prometeu presentes, você pode ler depois em casa com calma. O rei prometeu presentes, prometeu um monte de coisas para aquele que interpretasse o sonho. Porém, o rei não lembrava do sonho, só um pequeno detalhe. E aí o rei falou para os caldeus: olha, é o seguinte, eu não lembro do sonho, você vai ter que adivinhar o sonho que eu tive para depois poder interpretá-lo, né? E aí o camarada olhou para o rei e disse assim: rei, isso é impossível, ninguém vai conseguir fazer isso, apenas Deus. Ninguém dos sábios, dos adivinhos, dos caldeus, daqueles que podem interpretar, dos magos, todos, eles não podem interpretar, porque isso vem de Deus. Como é que a gente vai adivinhar o teu sonho? E conta a história que o rei ficou enfurecido com aquilo. E aí ele diz assim: bom, então é o seguinte, se ninguém pode interpretar o sonho, então eu vou mandar matar todo mundo. Vamos matar os caldeus, vamos matar os sábios, os adivinhos, todos eles. Porque se eles não sabem adivinhar e não conseguem adivinhar só um sonho que eu tive, então para que eles estão aqui, né? E aí então o rei faz um decreto, assina um decreto, entrega para um camarada chamado Arioque, que é capitão da guarda, e diz assim: ó, você prende os camaradas e mata todos eles. E aí o capitão da guarda saiu então para matar todos os sábios da Babilônia. E nesse momento que ele sai para prender e matar todos esses sábios, ele se encontra com Daniel no palácio. Só que o detalhe que o texto nos relata que Daniel e os seus 3 amigos iriam ser mortos juntamente com os sábios. E Daniel pergunta para esse camarada chamado Arioque: escuta, por que você está com tanta pressa, está correndo, o que houve? E aí então ele conta para Daniel qual que é o problema, o que estava acontecendo.
E Daniel pede para ele, não, então faz o seguinte, segura um pouquinho, não vai ainda, aguenta aí, fala com o rei e diz para o rei Nabucodonosor que eu posso interpretar o sonho. Fala lá com ele. E aí Arioque então fala com o rei e leva Daniel até a presença do rei. E o rei então conta para Daniel o que tinha acontecido, e Daniel então pede para o rei, diz, eu vou interpretar o negócio, eu vou interpretar teu sonho, adivinhar e interpretar, só dá um tempo, me dá uma noite aí, me dá um tempo para mim poder refletir aí no negócio que eu vou interpretar para você. E aí entra os versículos que nós queremos estudar, Daniel 2, 17 ao 19, vai dizer: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Os 4, lembram que eles foram presos em Jerusalém e levados cativos para a Babilônia. Então Daniel fez os companheiros saber, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou o Deus do céu. E aí o texto segue todo o relato dizendo, então depois o que era esse sonho e a interpretação, e aí eu vou deixar para você ler em casa com calma Daniel capítulo 2. Mas eu quero me deter nesses 3 versículos, 17, 18 e 19 que nós lemos, e eu quero trazer algumas lições para a nossa vida a partir desse momento tão complicado que Daniel e os seus amigos estavam passando. Eles iriam perder a cabeça literalmente por causa de um sonho do rei Nabucodonosor. E a primeira lição que eu tiro deste texto está no versículo 17, quando diz: então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros. Qual que é a lição? Compartilhar pedidos. Daniel compartilhou com os seus amigos as dificuldades ou a dificuldade que ele tinha, o desafio que ele tinha, que era adivinhar qual que era o sonho, descobrir qual que era o sonho e ainda interpretá-lo, Então a primeira coisa que eu vejo aqui, primeira grande lição é que nós devemos compartilhar os pedidos. Quando eu compartilho a minha dificuldade com alguém, essa pessoa vai orar por mim também, e aí não vai ser eu sozinho, mas vai ter mais alguém, mais gente orando por mim. Um detalhe muito importante, você tem que cuidar também para quem que você conta. Você não pode abrir talvez toda a tua vida, contar alguns segredos para as pessoas que não sabem guardar segredo. Porque essa pessoa, em vez de te ajudar e orar por você, vai espalhar, vai atrapalhar mais do que te ajudar. Mas a ideia aqui está falando aqui que Daniel compartilhou com os 3 companheiros, os 3 amigos, aqueles que estavam juntos, aqueles que oravam juntos, que compartilhavam juntos. E é essa a ideia, que nós possamos aprender a compartilhar uns com os outros as nossas dificuldades e não sofrer calados. E quantas pessoas acabam sofrendo calados, passando por problemas, dificuldades calados, entrando até numa depressão por não querer falar, não querer contar para alguém. E um detalhe, dividir os problemas não é sinônimo ou símbolo de fraqueza. Pelo contrário, se nós formos olhar,
Tiago 5,16 vai orientar para que nós orássemos uns pelos outros. Então isso é cumprimento da própria palavra de Deus. Como que eu vou orar pelos outros? Como que eu vou orar por outra pessoa se eu não sei nem o que pedir? Eu não sei a dificuldade que a pessoa está passando. No momento que eu sei a dificuldade que alguém está passando, então agora eu posso orar por aquela pessoa especificamente por aquele problema, por aquela adversidade. E essa é a ideia aqui contida no texto. É compartilhar para estar orando uns pelos outros. Segunda grande lição que eu aprendo nessa história está no início do versículo 18, que diz, para que pedissem misericórdia. E aí eu vejo que o que eles pediram foi por misericórdia. Eles podiam pedir, Senhor, manda que um raio caia na cabeça do rei Nabucodonosor e aí acaba o problema. Ninguém precisa mais interpretar sonho nenhum. Acaba todo o problema e nós vamos ficar livres. Mas eles pediram por misericórdia. Eles se humilharam perante Deus. E misericórdia, se você for no dicionário, vai estar lá, dentre outras explicações, vai dizer pena causada pela miséria alheia. Ou seja, eles se colocaram no lugar deles perante a grandeza de Deus e disseram, Senhor, nós somos miseráveis. Nós não podemos nada, mas nós precisamos de Ti porque Tu podes. E é essa a ideia aqui de pedir misericórdia. É a gente se colocar no nosso lugar de fato. Porque nós, com Deus, somos mais que vencedores. Agora nós, sem Deus, nós não podemos nada. E aí vem duas palavras que explicam tudo isso. Coração quebrantado. Coração quebrantado na presença de Deus. Olha o que o Salmo 51:17 vai falar. Fala, os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezará. O que o salmista está falando? O salmista está falando que o sacrifício que Deus se agrada é coração quebrantado, um espírito quebrantado. E desses Deus não despreza. E de fato, quem vai com humildade e coração quebrantado na presença de Deus, Deus não despreza. O contrário de coração quebrantado, para você entender melhor, seria um coração altivo, como a Bíblia fala, ou arrogante, ou nariz empinado no popular. Se a gente vai com arrogância, cheio de ego, nosso espírito cheio do nosso eu, a presença de Deus, Ele não vai ouvir as nossas orações. Ele vai ouvir as nossas orações quando nós nos colocarmos no nosso lugar, o nosso lugar miserável que somos. Nós não somos nada, nós fomos feitos do pó. Nós temos tantas limitações, tantas dificuldades. Deus é Deus. Salmo 34:18 vai falar também, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. O Senhor está próximo daqueles que têm o coração quebrantado. Mas é bem verdade que o Senhor despreza aquele que é arrogante. Segunda lição, pedir por misericórdia, chegar na presença de Deus sempre com o coração quebrantado. Terceira lição que eu aprendo com estes 3 versículos, com essa história, essa narrativa sensacional, é que o nosso pedido não deve ser um pedido egoísta.
Os 3 companheiros de Daniel e os 3 companheiros pediram no versículo 18 para que Deus tivesse misericórdia. Diz assim: para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem como o resto dos sábios da Babilônia. Eles também poderiam ter orado: Senhor, livra-nos, Senhor. Nós não somos daqui, nós não somos da Babilônia, nós somos estrangeiros, que o rei Nabucodonosor nos poupe, que matem só os outros. Mas eles pediram misericórdia por todos os sábios da Babilônia. E eu aprendo que o nosso pedido, a nossa oração não deve ser uma oração egoísta. Não deve ser uma oração olhando só para a minha necessidade. Mas eu preciso olhar a multidão, eu preciso olhar o coletivo, eu preciso olhar o todo. E aí eu lembro do exemplo maior que é Jesus. Jesus em Mateus 9,36 fala o seguinte, diz assim: ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36 está narrando que quando Jesus viu uma grande multidão, ele teve compaixão daquelas pessoas, porque elas estavam aflitas como ovelhas sem pastor, estavam perdidas, desgarradas, e ele teve compaixão daquelas pessoas. E como é triste a gente ver as pessoas sem compaixão. As pessoas olhando só para o próprio umbigo, sem olhar para os outros, para a necessidade do vizinho, para a necessidade do outro. Isso é muito triste. Ter um coração quebrantado na presença de Deus é sinônimo também do coletivo. Se eu não olhar para as multidões como Jesus teve compaixão, se eu não olhar para as pessoas com compaixão, eu não consigo ter um coração quebrantado também, porque eu estou cheio do meu eu só olho para o meu ego, para o meu umbigo. Mateus 14,14 tem outro relato de Jesus parecido, que diz assim: quando Jesus deixou o barco, viu numerosa multidão, sentiu-se movido de grande compaixão pelo povo e curou os seus doentes. Aqui Mateus está relatando mais um fato onde que Jesus olhou para uma grande multidão e teve uma grande compaixão por essa multidão tão numerosa. E aí então ele cura os seus doentes. E assim nós devemos ser, nós como bons cristãos, nós devemos olhar para o próximo. Nós temos que ver a necessidade do próximo. Nós temos que ter compaixão pelo próximo, nós temos que ter a empatia pelo próximo. O que é a empatia? A empatia é se colocar no lugar do outro, no sofrimento do outro. Tentar imaginar o que o outro está sentindo. Só assim nós podemos ter compaixão. E aqui eu vejo que Daniel e seus 3 amigos, eles oraram por misericórdia para Deus, por eles e por todos os outros sábios da Babilônia que iriam perder a cabeça juntamente com eles. Quarta ensinamento que eu tiro é que Deus ouve a oração. Lembra o que o salmista diz? Um coração quebrantado Deus não rejeita, e Ele está próximo ao que tem um coração quebrantado? Pois é. No versículo 19 diz: então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Deus ouviu aquelas orações daqueles 4 jovens e Deus respondeu num sonho à noite para Daniel qual que era o sonho do rei e a interpretação do sonho. Deus responde às orações daqueles que buscam com o coração quebrantado.
Você está em dificuldade, você está passando por alguma adversidade? Chegue a Deus com o teu coração quebrantado. Ele vai ouvir também a tua oração. Compartilha com quem você pode compartilhar, para que ele também peça por misericórdia a Deus pela tua vida, por aquele momento que tu estás vivendo. Nós temos que ter essa certeza, e nós temos, a Bíblia nos deixa claro, que Deus ouve nossas orações. Do contrário, seria em vão estar orando. Seria em vão, perca de tempo. Mas Deus é um Deus que ouve e é um Deus que responde às nossas orações. Quinta lição que eu tiro desse texto, e a última lição, e logo nós vamos estar encaminhando então para o final. Diz no versículo 19, então, que foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. E segue dizendo, e Daniel louvou o Deus do céu. A quinta lição que eu aprendo nesse texto é que nós devemos aprender a agradecer a Deus. Nós somos muito bons em reclamar, nós somos muito bons em pedir, mas nós somos muito ruins em agradecer. Deus gosta e Deus quer pessoas com gratidão no coração. Efésios 5:20 vai falar, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo está falando na carta de Efésios para nós dar sempre em tudo graças. O que é dar graças? É agradecer. Nós devemos sempre dar graças, agradecer a Deus por tudo. Mas como assim por tudo? Tudo de bom que você tem na tua vida, agradeça a Deus. Quando vem uma dificuldade sobre a tua vida, louve a Deus, agradeça a Deus, porque Ele está te dando experiências. Daniel teve aqui uma experiência com Deus. Os amigos de Daniel tiveram experiências com Deus aqui no momento de dificuldade, no momento onde que eles poderiam perder a vida. E ali eles tiveram uma experiência com Deus. Deus se mostra e nós temos experiências com Deus dentro das dificuldades. E nós temos inúmeros relatos bíblicos que mostram isso. Você quer ver? Deus livrou Noé dentro da arca, no meio de uma tempestade. Deus livrou Daniel mesmo da cova dos leões, dentro da cova. Não livrou da cova. Os 3 companheiros de Daniel, Deus livrou eles de uma fornalha ardente, mas livrou lá dentro da fornalha e não da fornalha. Deus livra a gente de dificuldades, de problemas, quando nós estamos enfrentando eles. É ali que nós temos as experiências com Deus. E nós devemos louvar a Deus nesses momentos também de grandes dificuldades. Porque é ali que a poderosa mão do Senhor se manifesta de forma extraordinária, miraculosa sobre as nossas vidas. É ali que nós podemos desfrutar e nós vemos a ação de Deus sobre a nossa vida. Eu quero parafrasear uma frase do pastor Oswaldo Mancebo Reis que diz: a gratidão é a moeda com que se paga os débitos do coração. Eu vou repetir. A gratidão é a moeda com que se paga os débitos do coração. Seja alguém com o coração agradecido. Primeiramente a Deus e também pelos outros.
Quando alguém orou por você numa dificuldade, você saiu da dificuldade, você lembrou de agradecer aquela pessoa? Muito obrigado porque você estava comigo. Agradeça. Tenha um coração agradecido. Para concluir, então, o que eu aprendo com essa história de Daniel e esses 3 versículos é que nós temos que compartilhar as dificuldades, nós temos que pedir misericórdia com o coração quebrantado a Deus, nós precisamos olhar para a multidão, nós precisamos olhar para os outros, não só para nós, saber que Deus responde a oração não quando nós queremos, mas no momento que Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. E Ele nunca chega atrasado, Ele chega sempre no momento certo. Ser gratos a Deus em tudo. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe para que possamos ter de fato essas características bem presentes na nossa vida, no nosso dia a dia. Amém?